Olá, está começando mais um programa Comunicando com Cienciologia. O programa vai ao ar todo domingo às 10 da manhã. Nós estamos trazendo uma série de programas referentes à conscienciologia. E o que seria a conscienciologia? Nada mais é do que a ciência que estuda a consciência, conhecido também na psicologia e medicina como ego ou self, e nas linhas de conhecimento religiosos como alma ou espírito. E para você aprofundar na prática, nesta grande ciência, nós convidamos você, telespectador, a não acreditar em nada, nem mesmo o que for dito aqui nesse programa, e que você tenha suas próprias experiências pessoais, utilizando o princípio da descrença. Hoje, nós vamos falar sobre projeção consciente. E para falar sobre isso, nós convidamos a professora veterana Eva Malê, ela que é industriária, voluntária e docente do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Seja bem-vinda, professora Eva. Muito obrigada, bom dia a todos. Então, professora Eva, eu gostaria de saber o que é a projeção consciente. Bom, vamos iniciar antes disso falando do seguinte, conforme o nosso entrevistador aqui pergunta, né? Não acredite em nada, nem mesmo o que eu for dizer aqui. Experimente. Por que eu digo isso? Porque para mim a projeção consciente acontece desde pequena, quando eu morava no interior. Não tinha a informação que nós temos hoje, né, o estudo, a pesquisa. Para mim isso me incomodou bastante nessa época, quando eu vim para Porto Alegre, acessei então o Espiritismo e outras instituições, e através do Espiritismo o meu questionamento era sempre o que acontecia comigo, ou o que eram os meus sonhos, que acho que é o que muita gente se pergunta, puxa, tive um sonho, parecia realidade. E né? Existe diferença do sonho para a projeção? Existe uma grande diferença, sim. O sonho é aquele evento que tu olha, que é como se tu estivesse vendo um filme na tua frente, né? Passando. A projeção, tu interage, tu conversa, tu discute, tu sabe onde é que tu está, tu sabe o que tu vai fazer. É uma grande diferença. Então, nós já começamos por aí a diferença. Ou seja, eu acredito que já as pessoas que assistem esse programa, né, já perceberam que a gente fala que nós temos 4 veículos. O que seria a projeção? Então, é a saída desses veículos mais sutis que nós temos, né? Deixamos o soma, o corpo físico, lá no escritório, ou numa cama, ou onde a gente se programou, e saímos por um veículo mais sutil, qual nós chamamos de psicossoma. Né? É um veículo que nós interagimos extrafisicamente, ou seja, é um veículo semelhante ao corpo físico, porém ele é mais sutil, nós adentramos em outra dimensão com esse veículo, porque se nós pensarmos no seguinte, olha a lógica, o corpo físico é para nós interagirmos aqui. A gente não tem como ir para outro lugar com o corpo físico. Ou tem? Nas minhas experiências não. Entende? Agora, o outro veículo sutil, ele adentra onde? Numa dimensão que é própria dele, que é a dimensão extrafísica propriamente dita. Então, isso, nesse momento, acontece a projeção. E o que faz a ligação entre o corpo físico e esse corpo, esse espírito, psicossoma que você estava falando? Psicossoma. Muita gente chama de alma, né? Existe o cordão de prata, que faz a ligação de um veículo para outro. O que acontece? Em algumas palestras que a gente dá no IPC, alguns cursos básicos, que é o CIP, né, onde que a gente fala muito sobre projeção, ou seja, nós falamos somente sobre projeção. Tudo que você quiser saber, você assiste um CIP, né? Um curso integrado de projeciologia. Agora, eu até perdi agora o contexto. Não, falando sobre a questão da ligação do energossoma, do cordão de prata, com o corpo físico entre um e outro. O cordão de prata faz a ligação do corpo físico, ou seja, do energossoma, o veículo energético, com o psicossoma. E o que faz a ligação para um corpo mais evoluído que nós temos, que é o mental soma, é o cordão de ouro. Ou seja, não é um cordão, né? São liames de energia, que nós somos todos de energia, ou alguém discorda disso? Segundo a ciência, que a gente pesquisa, a parte bruta do corpo físico caberia na ponta de um alfinete, só para vocês terem noção disso, né? Mas voltando à projeção, que é o nosso fato principal. Como é que eu acessei, ou como é que eu soube
que o que eu fazia, o que acontecia comigo não era loucura, né? Que a princípio foi isso que eu penso, estou ficando louca. Estou saindo fora, indo para lugares que eu não sei para onde ir e o que eu estou fazendo, né? Isso na sua infância ainda? E na minha infância. Não tinha para quem perguntar. Como disse um colega nosso aqui do estúdio, né? Falou sobre catalepsia projetiva, que é um evento que acontece. Passei muitos anos tendo catalepsia projetiva. O que eu comecei a fazer? Técnicas, botava roupeiro na porta, essas coisas assim, para que eu não saísse fora do corpo. Porque quando eu voltava, eu entrava em catalepsia. Isso é um evento ou um fenômeno que acontece, tanto na saída como na volta. Mas isso é normal, faz parte da fisiologia. E falando em fisiologia, que é uma coisa que acontece, que a gente não se dá conta, né, da fisiologia do corpo físico de cada um, a primeira coisa que a gente tem que saber, como é que eu funciono? Como é que eu sou? Eu sou calmo, agitado, eu sou ansioso? Como é que eu funciono, afinal de contas, né? O que eu faço? E como é que isso me tira fora do corpo? Né? Mas, isso tudo, a gente começa a descobrir que a nossa fisiologia é própria para isso. Ou seja, nós temos o corpo físico, mas temos outros veículos que nos proporcionam a saída fora do corpo. E foi isso que me levou ao IPC, em 94. Já passaram-se alguns anos, né? Como é que você descobriu o IPC, a projeciologia? Como é que você descobriu? Além da sua prática que você já tinha, mas quando você adentrou para esse estudo mesmo, como é que foi? Por quê? Algumas coisas, por exemplo, não me descrevia, eu não conseguia ter satisfação com o que me diziam a respeito dos meus sonhos muito intrigantes, diziam assim. E eu estava num lugar que até foi numa casa espírita e eu acessei esse livro aqui. Esse é o verdadeiro. Esse é o verdadeiro, vocês podem ver que ele já está meio judiadinho. É claro que já tem outra edição. Isso foi em 93, mais ou menos, né? Em que eu simplesmente folhei esse livro, li um capítulo e descobri algo que tinha uma pessoa que estava escrevendo sobre isso aqui, que isso aqui era uma coisa normal. Isso me caiu. Eu fiquei, como é que eu dizer? Eu fiquei assim pensando a respeito. Então aquilo que acontecia comigo não era loucura. E a partir daí eu fui procurar o IPC, isso eu entrei em 94, assisti palestras, comecei a assistir filmes, né? Comecei a assistir as aulas, o CIP, né? E eu gostei, na realidade eu fiquei pela ideia e pelo processo da projeção, sim. Interessante, né? E com relação a essa questão da projeciologia, você disse que uma pessoa, no caso, o professor Valdo, que falava que isso era um fenômeno normal. Mas esse estudo e relatos de projeção é um fenômeno novo ou é uma coisa que já vem há muito tempo? Não, como é que funciona? Esse é um fenômeno que desde que o homem é homem, desde que a mulher é mulher, ele existe. Não é um fenômeno novo. Então isso acontece desde sempre. Mas por que a gente não fala sobre isso? É um questionamento que eu gostaria de fazer. Por que a gente não abre um debate sobre o processo da projeção? O que eu vejo, por exemplo, na última palestra que eu dei no IPC, um jovem, geralmente eu tenho jovens nas minhas palestras, pessoas que estão tendo projeção, mas não sabem, então são questionadores, e ele perguntou o seguinte, mas por que eu não consigo fazer a projeção? E nós começamos a conversar um pouco sobre o fato de o que é a projeção, como fazer a projeção, né? E o que se dá a entender? Que tem muitas pessoas que têm curiosidade por saber o que é, mas não tem a persistência de fazer uma técnica. Nós temos um livro, um tratado do professor Valdo Vieira, que é o Projeciologia, onde nós temos mais ou menos 35, 37 técnicas para sair do corpo lúcida, que foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque as minhas projeções eram naturais e eu saía naturalmente do veículo, sem fazer nenhuma técnica. E o que mais me mexeu foi isso. O professor na frente dizendo o seguinte, olha, você pode sair fora do corpo físico pela sua vontade. E foi algo que realmente me desafiou. Eu disse, como sair? Se eu vim aqui para parar as técnicas, para parar tudo que eu faço. Eu vim para parar, mas vocês querem que eu otimize mais? E
foi divertido na época e foi também desdramatizante para mim, no caso, né? Sim. E aí, no caso dessa questão das técnicas que você falou, né? Que muitos jovens querem saber como sair. Mas, na realidade, eles já têm a projeção só... Já tem, natural. Que não tem a lucidez. E o objetivo é ter a consciência para o fenômeno, né? É, exatamente. O que se fala é o seguinte, então nós temos que saber como é que nós somos. Na realidade, tem várias técnicas que a gente tem que aliar ao jeito da gente. Na primeira técnica, às vezes, tu não se encaixa muito bem, né? A segunda, tu vai como é que se diz, moldando uma ou duas técnicas junto para fazer. Para mim, pessoalmente, funciona o relaxamento físico, psicofisiológico. Fazer o relaxamento, ou através de uma técnica, o estado vibracional, acredito que a gente já... Nos outros professores já conversou sobre isso, mas se quiser falar, dá o seu tempero aí, fique à vontade. É uma técnica, né, que a gente trabalha com as energias intensamente. Nesse caso, eu trabalhei com esse objetivo de sair fora do corpo lúcida, e realmente eu saí fora o tempo todo, ou seja, a saindo do corpo físico lucidamente, sabendo que tu está saindo fora do corpo, olhar teu corpo físico sobre a cama, interagir e ir para outro ambiente, ter uma vivência em outro ambiente e voltar lucidamente e encaixar no corpo físico. Como é que chama esse fenômeno aí, professor? Da saída... Da saída lúcida e do retorno lúcido. Projeção lúcida. Projeção lúcida. Não, mas... Projeção consciente lúcida. Ah, sim. Aliás, consciência contínua. Não tem gap. Porque a projeção ela pode acontecer da seguinte forma. Você pode ter lucidez no extrafísico enquanto está interagindo lá, não teve lucidez na saída, né? Quando voltar, pode ter lucidez ou não, e acoplar o soma e rememorar alguma coisa. Ou você pode sair, de novo, sair lúcida, a primeira parte, interagir, não ter nenhuma lucidez, voltar para o soma e às vezes não rememorar de nada. E o que nos leva às técnicas? O objetivo da técnica é, nós temos lucidez o tempo inteiro. Interessante, hein? É muito bom. É muito bom fazer uma projeção, claro, algumas perguntas capciosas de alguns alunos. Mas para que eu quero a projeção? Isso que eu quero te perguntar, professora Eva, mas eu vou te perguntar no próximo bloco. Tá bom. Então nós vamos continuar falando mais sobre projeção consciente no próximo bloco. Fique conosco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. É uma instituição científica de educação e pesquisa sem fins lucrativos. Venha participar de nossas palestras todas as sextas-feiras às 19h30. Na rua São Manuel, número 189, bairro Rio Branco. Telefone 051-3224-0707. Estamos de volta com o programa Comunicando com Conscienciologia e hoje nós estamos falando sobre projeção consciente. Professora Eva, eu fiquei um pouco encucado, querendo saber quais são os benefícios da projeção consciente. O que eu vou ganhar me projetando consciente? Ter uma projeção consciente. Tu já quer ganhar alguma coisa, né, com a projeção? Bom, Gabriel, eu quero ler um pedacinho desse livro aqui, que não é na orelha, e sim no verso, na capa, do professor Valdo Vieira. Que ele diz o seguinte: a projeção consciente permite à criatura substituir a crença pelo conhecimento. Esse já é um ganho que tu tem, né? Acreditar ou desacreditar nos relatos torna-se secundário. Então, isso não importa o processo todo, né, do relato. O importante é aceitar a possibilidade dos eventos extrafísicos, porque o ideal será a pessoa interessada a ter a própria experiência, que é aquele cartaz que a gente tem, né, experimente. Então, nós estamos falando sobre projeção, mas o ideal é você, por exemplo, pegar uma técnica e experimentar. E verificar qual é o teu objetivo, aonde você quer ir, o que você quer fazer e por que você quer fazer. Uma das técnicas, por exemplo, para mim, a projeção serve para fazer assistência. E isso, assistência extrafísica em outras dimensões, onde tu adentra com o veículo psicossoma. Ou tu pode fazer assistência para pessoas intrafísica também.
Isso é uma das coisas mais importantes que a gente faz, além de tu se conhecer. E eu posso, por exemplo, perder um medo da morte, tendo uma projeção consciente? É um dos primeiros ganhos que a gente tem, né? A gente fala sobre projeção, algumas pessoas dizem assim, mas e se eu morrer? Por exemplo, a gente teve uma pessoa aqui no estúdio que disse assim, tá, e se eu sair fora do corpo e eu morrer? Né? O que vem acontecer? Olha, a gente não tem nenhum relato, né, que alguém saísse em projeção e que tivesse o seu cordão de prata cortado, porque é assim que a dessoma, né? Não existe isso. Só para te ter uma ideia, a gente teve uma aluna no CIP que falou uma experiência dela que eu gravei. Ela disse o seguinte, que ela estava numa cama, deitada, e assim, claro que acima dela tinha tipo um roupeirinho, alguma coisa, que tinha uma mala em cima. E ela estava fora do corpo. No momento que ela estava fora do corpo, ela recebeu uma informação que algo ia cair em cima dela. E ela acoplou rapidamente ao soma. Acoplar é voltar. É voltar ao soma, né? É adentrar ao soma. Ela entrou rapidíssimo e se levantou, saiu fora. É claro que tem N situações aí que a gente pode discutir. Mas o que aconteceu? Logo em seguida que ela levantou e saiu da cama, caiu uma mala em cima dela. A informação é muito rápida que a gente recebe. Não tem essa, entende? Então, muitas coisas, às vezes, eu estou projetada, eu recebo informação, eu volto para o soma. Essa é uma coisa interessante. Agora, quando tu está lá tendo uma vivência, ela tu está inteiro lá. Tu está vivenciando aquele momento. Agora, tem algo interessante a respeito da projeção. Por exemplo, Gabriel, tu escolheu uma técnica de acordo com a tua fisiologia, com o jeito que tu é, agitado, ou ansioso, ou calmo. São né? quantas mesmo que você falou? Tem mais ou menos 35 técnicas, 35 ou 37, não recordo direito. Tu escolheu uma, tá? Tu tá experimentando ela. Aí tu se programa. Bom, por exemplo, eu quero fazer uma projeção e quero ir no Museu de Louvre. Tu desenha, vê o mapa, estuda, vê os livros, o que tem lá, qual é o lugar que você quer ir, né? Aí tá tudo direitinho, tá lá, saiu na tua técnica. Adentrou ao Museu de Louvre. Puxa vida. Aí tu lembra. Esqueci o ferro ligado. E o que acontece? Automaticamente você volta muito rápido. Ou perde tudo. Tudo aquilo que te programou. Estou falando de uma coisa bem simples. Sim. Mas pode ser qualquer coisa. Se eu chego lá, por exemplo, eu fico muito... ansioso. Não, e feliz, assim. Eu consegui realmente, estou aqui, me dá aquela euforia. Volta. Pode voltar. Volta pro corpo. Então tem que trabalhar bastante isso também. Tem que trabalhar. Uma das coisas que quando eu comecei a fazer a projeção lúcida, com técnica, né? Que eu descobri que podia fazer uma técnica. Eu estava fora do corpo, no extrafísico, um lugar bem aprazível. Eu lembrei, eu tô fora do corpo, mas que maravilha, realmente funciona sair com técnica, né? Aquilo foi o mesmo que dizia assim, volta. Aí, à medida que a gente vai experimentando a projeção, vai se dando conta desses eventos, a gente vai adquirindo uma calma, vai adquirindo know-how, né? Tu vai conhecendo os ambientes, tu se mantém melhor, tu faz assistência, tu volta. E a gente está só falando beabá aqui. Tem com relação à questão da assistência, como é que funciona eu me projetar e eu ir fazer assistência, como você estava falando que você faz? Olha, eu considero nos exercícios ou técnicas mais sérias que se faz na projeção, por exemplo, em ambientes de guerra, né? Resgatar algumas consciências que já dessomaram, já morreram, encaminhar essas consciências para outros lugares. Só para te ter ideia, às vezes a gente não está preparado o suficiente para fazer isso. Vem uma equipe, a gente tem toda uma equipe, um amparo extrafísico de consciências nesse interim, que trabalho só com isso, né? Eu tive uma delas que me marcou bastante. Antes de dormir, eu recebi aquela intuição que eu ia ter uma projeção lúcida, que eu me preparasse. Aí, eu disse, tudo bem. Fui dormir, não fiz técnica nenhuma. Saí fora do corpo, né? E quando saí fora do corpo, haviam duas consciências me esperando. No seu quarto, no caso? No meu quarto, extrafísico, né? Dizendo que a gente ia para algum lugar. E eu perguntei qual o local. Ele disse assim, por enquanto não vai saber. Tá? Chegando nesse local, havia
coisa mais intrafísica mesmo, mais... Havia uma Kombi, alguma coisa assim bem densa, em que a gente foi para esse local. Quando eu cheguei nesse local, eu fui informada, olha, tu entra e tu resgata tais e tais pessoas. Aí eu fiquei sabendo o que eu ia fazer. Eu fiz isso muito rápido, tinha que ser rápido, e quando eu voltei, digamos assim, essas consciências foram encaminhadas. E eu voltei abruptamente ao soma, com toda a rememoração. É interessante, professora. Tudo. Agora, com relação a isso, você falou em Kombi e tudo mais. A gente pode volitar, a gente pode voar, por exemplo. Tem muita gente que relata. Essa é uma parte legal, gente. A gente descobre que com a projeção a gente não precisa abrir porta, né? Não precisa andar. A gente só faz isso por condicionamentos nossos. A gente descobre uma outra forma, que é volitação. É sair literalmente voando, como você falou, né? Mas a gente pode... Esse é um neologismo, que é a volitação. Você volita em alta velocidade, se desloca de um lugar para outro, com maior rapidez, né? Que nós chamamos de volitação. Exatamente. E no extrafísico, interessante que existe, por exemplo, quem faz projeção, a gente sabe que temos projetores veteranos no IPC, né? Tem pessoas que treinam outras consciências que estão lá para fazer volitação. Esse também é um trabalho de um projetor veterano, né? Tu te prepara, tu faz isso, tu é intrafísico ainda, tu ainda tá aqui no corpo físico, e tu vai para o extrafísico para treinar outras pessoas, outras consciências, para fazer a volitação. Existem aulas, técnicas. Você já teve a experiência de participar de uma aula dessa? Já tive a experiência de participar de uma aula dessa, realmente vale a pena. Vale a pena participar, interessante. Professora, com relação a essa questão que a gente estava trazendo desse medo, né, as pessoas estão descobrindo e tudo mais, e o ideal é descobrir técnicas, né? Uma pessoa que assim, não quero me projetar porque eu tenho muito medo, ou uma catalepsia projetiva, ou um outro fenômeno. Que dica você daria para essas pessoas, para o telespectador que está nos assistindo, que dica você daria para ele para ir superando gradativamente esse medo? Vá se experimentando, né? Faça a projeção, que você vai se descobrir que isso que nós estamos falando não existe. Medo do que, gente? De morrer? Tu não sabe que todos nós vamos morrer? Mas não se preocupe, a gente não morre. O que a gente pode ter é um experimento maravilhoso. E descobrir que a gente tem outros veículos. Isso é muito interessante. Tá? E conseguir aproveitar melhor o tempo também. O tempo intrafísico e o tempo extrafísico. Uma coisa que eu gostaria de trazer a todos é assim, ó, vamos discutir mais esse assunto? Vamos discutir como é que acontece a projeção? Como é que tu fica com o soma? Como é que tu sente a saída do corpo? O que tu tem que fazer? Como é que é a técnica melhor que se adequa? Né? Porque a gente sabe que lá no IPC a gente tem curso inicial, em que a gente treina esse processo todo, né? A gente vai para o colchonete e vamos treinar a projeção. Esse CIP aí, como é que é esse curso? Pode falar um pouquinho sobre isso? Rapidamente, né? Pode falar. É um curso que nós temos de 20 aulas, 50 horas aulas e meia hora de técnica. Então é interessante. A gente vai, no CIP, em especial o curso integrado de projeciologia, nós vamos estudar a projeção consciente. Técnicas, teorias, técnicas energéticas. Vamos saber um pouquinho de tudo. Muito interessante, professor. Infelizmente o nosso tempo está acabando e eu gostaria que você deixasse o recado para o telespectador aí. Venha conhecer o IPC, venha assistir uma palestra nossa, venha se inteirar o que vem a ser uma projeção e outros fenômenos que a gente conversa aqui, né? Apareça lá, vamos discutir. Se tiver qualquer coisa, ligue aqui para o nosso colega Gabriel, que a gente está disponível. Então, mais uma vez, muito obrigado, professora Eva. Obrigada a todos. Se você quiser mais informações, pode entrar no telefone 051 3224 0707. O Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia fica na Rua São Manuel, número 189. Muito obrigado e até o próximo domingo. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. É uma instituição científica de educação e pesquisa sem fins lucrativos. Venha participar de nossas palestras todas as sextas-feiras às 19h30, na Rua São Manuel, número 189, bairro Rio Branco. Telefone 051 3224 0707.